Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, Uma Nova Visão para um Novo Tempo. São 15 aulas, a 15ª aula hoje. Eu te agradeço, nós agradecemos a você por nos acompanhar, por assistir e por aceitar o conteúdo que é preparado e transmitido para você com tanto carinho. Obrigado. É importante que você tenha conhecimento prévio dos temas enviados até aqui, dos temas apresentados até aqui, para que você possa ter melhor compreensão do que vai ser dito agora nessa fase final do nosso curso. Então, se você não teve oportunidade de ver todos os temas, tome um tempinho para ir até o nosso playlist lá no YouTube, Nova Visão para um Novo Tempo. Você vai achar lá todas as 14 primeiras aulas e também essa aula de hoje estará à disposição assim também que terminar. Obrigado por nos acompanhar, indicar para os seus amigos, fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Obrigado por curtir. Quando você dá lá o seu ok, o seu joinha, dizendo que você gostou, você torna esse conteúdo mais relevante e nos ajuda para que ele chegue a mais pessoas e atinja mais pessoas. Você que tem acompanhado, tem visto a evolução dos temas, o crescimento, a apresentação dos temas. Na semana passada nós tivemos uma aula especial e essa aula apresentou a lei dentro da Bíblia. A Bíblia não apresenta uma lei só, um tipo de lei só. A Bíblia apresenta leis civis, apresenta leis cerimoniais, apresenta a lei moral, que é chamada lei de Deus. Nós vimos um pouquinho da diferença entre essas leis, em que momentos elas foram dadas, a aplicação dessas leis, e chegamos à conclusão que a lei moral de Deus é como Deus. Ela é eterna, ela não muda, é válida desde que foi implantada lá no Jardim do Éden, no coração do homem, até os nossos dias e até o último homem que viver na terra e por toda a eternidade. Então agradecemos a Deus por não mudar e por dar todas as condições para vivermos e nos ensinar e nos direcionar através das suas leis. Hoje nós vamos um pouquinho além, vamos falar do Velho e o Novo Concerto, a Velha e a Nova Aliança, o Antigo e o Novo Testamento. Isso às vezes gera alguma confusão, gera alguma interpretação no sentido de que se existe um novo concerto, eu não preciso mais do antigo. Se existe uma nova aliança, é porque a antiga não era suficiente. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia apresenta? Mas se Deus é um Deus único, um Deus eterno, um Deus que não muda, por que ele apresentou uma nova aliança? Por que ele apresentou um novo concerto? Será que Deus falhou em algum momento? Nós vamos entender isso. Uma aliança é feita entre duas partes. Uma das partes falhou. Certamente não foi Deus. Nós vamos entender isso melhor. Nós vamos orar aqui. Vamos pedir a presença de Deus, a companhia do Espírito Santo, para que nos prepare o nosso coração para recebermos mais esse entendimento da sua palavra. Vamos juntos. Querido Deus, ouça, Senhor, o clamor desses teus filhos aqui. Nós estamos aqui de coração aberto, sinceramente, querendo aprender da tua palavra, entender a tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus que não muda, um Deus que vem em busca dos seus filhos, mesmo quando nós quebramos a aliança, o Senhor vem nos resgatar, vem nos buscar e tem um plano para nos resgatar. Ajuda-nos a entender agora, Senhor, esta verdade apresentada na Tua Palavra. Que o Espírito Santo seja conosco, em especial que use o nosso amigo aqui, o professor Armando, para nos esclarecer, nos direcionar nesse estudo. Pedimos sempre no nome e no amor de Jesus. Amém. Armandinho, uma velha e uma nova aliança, um antigo e um novo concerto. Vamos entender um pouquinho disso, a gente quer entender por que foi necessária essa nova aliança, esse novo concerto. Quem foi que pisou na bola aí, quem foi que quebrou a sua parte da aliança, porque essa aliança foi feita entre Deus e o homem. Alguém deu brecha aí para que precisasse ser feita uma nova aliança. Você ajuda a gente a entender? Vamos lá. Um abraço, que Deus te use. Obrigado, Roger. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a tua companhia e vamos partir aí da onde o Roger falou. Mas eu quero dar uma rememorada rápida na aula passada, que nós aprendemos o seguinte: as cerimônias criadas após o pecado, e isso é muito importante, gente, as cerimônias foram criadas após o pecado. Se o pecado não tivesse acontecido, não haveria necessidade da morte do cordeiro. É simples, não é?
As cerimônias criadas após o pecado apontavam para o trabalho de Jesus em nosso favor. Essas cerimônias, muitas delas chamadas de sábados, foram pregadas na cruz. Deus as distinguiu, chamando-as de seus sábados, nossos sábados, e os sábados semanais de meus sábados, sábados de Deus. Deus antecipou que essas cerimônias seriam abolidas. Uma perguntinha: o sábado semanal foi criado antes ou depois do pecado? Nós sabemos a resposta: ele foi criado antes do pecado. Então ele não tem nada que ver com o sábado cerimonial. Também é simples assim, né? E eu falei aqui sobre Marcos 2, 27 e 28, onde Jesus diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do Armandinho. O sábado foi estabelecido por causa de você, para você descansar, para você ter um tempo de 24 horas com Deus e com os seus próximos, e para fazer o bem, porque Jesus fazia o bem aos sábados, não é? Eu vou falar, não ia falar, mas eu vou falar. Eu tenho alguns amigos que trocaram o sábado pelo domingo e eles falam que guardam o domingo. Sabe como é que eles guardam o domingo? Eles vão na igreja por 2 horas, se tanto. E depois vão para o estádio, vão jogar bola, vão tomar caipirinha, vão fazer churrasco. Isso é guardar um dia, não é? Não esquecendo que o sábado é companheirismo com Jesus, que quer ter esse companheirismo conosco pela eternidade, e o sábado foi dado como se fosse um treino. Então vamos treinar, gente, vamos treinar um dia inteiro com Jesus, tá? Então vamos lá. Por isso, semana passada eu peguei este verso de Colossenses 2, versos 16 e 17, onde está escrito assim: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, e o corpo é de Cristo. E eu expliquei o seguinte. Aliás, eu quero explicar mais uma coisa aqui. Quando está escrito aqui, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, não estamos falando de problemas de dieta alimentar. Ele está falando aqui de ofertas de manjares, tá? Não confundir uma coisa com outra coisa, ok? Aliás, está bem claro aqui em Hebreus 9, de 9 a 10, eu quero ler para vocês, porque na semana passada eu não falei isso. Hebreus 9. Olha o título do livro: é para os hebreus que estavam acostumados com aquelas cerimônias, tá? Então Paulo está explicando aqui que aquelas cerimônias todas, Jesus cumpriu, não precisamos mais dela. Capítulo 9, versos 9 e 10. E ele diz assim: aquelas cerimônias, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Explicado? Ninguém vos julgue por comer ou beber aqueles manjares, aquelas ofertas de manjares que eram oferecidas naquelas cerimônias, tá? Isso não tem nada a ver com a dieta que Deus prescreveu, que um dia desses falaremos delas, tá? Ficou claro, não é? Então vamos lá, as principais festas eram essas aqui, a gente viu. O importante aqui são os dias. Dia 14 do primeiro mês era a Páscoa. Dias 15 a 21 do primeiro mês, pães asmos. 50 dias depois do primeiro sábado aqui da Páscoa, era o dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias, e a festa também era chamada Festa das Primícias. No 7º mês, encerrava-se esse ciclo de festas religiosas, feriados religiosos, tá? No dia 1º, Festa das Trombetas. No dia 10, Festa da Expiação. E dos dias 15 a 22, Festa dos Tabernáculos. Só um desses aqui não era chamado de sábado.
apesar de cair em qualquer dia da semana, tá? Então vamos lá. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas, desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde. Ora, qual é o dia que cai, o dia 9 do mês? Cada mês cai num dia diferente. Sábado de descanso vos será. Isso aqui está muito claro, hein, gente? Deus mandou pôr na Bíblia assim, que é para ninguém ter dúvida, tá? Guardareis o vosso sábado. Então vamos lá. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Não preciso mais festejar a Páscoa, tá? Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade, a festa dos pães asmos, o que Cristo faz na minha vida. Agora que eu sei que Ele morreu por mim, eu vou ter que mudar. Ele morreu pelos meus pecados, eu vou querer agora não fazer tanta besteira. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Eu não preciso mais festejar a festa das primícias. Jesus já ressuscitou. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, nós temos aqui os sábados dessas festas que caíam em qualquer dia da semana, e também está escrito lá no Evangelho de João que um dia de uma festa era um grande sábado, porque ele era uma dessas festas e era um sábado semanal. Então ele virou um grande sábado. Esses sábados foram abolidos e, bem claro aqui em Levíticos 23, versos 37 e 38. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares. Ninguém vos julgue por comidas e bebidas. Está claro isso aqui, não? Sacrifício e libações, cada qual no seu dia próprio, embora possa ser chamado de sábado, além dos sábados do Senhor. Uma clara distinção que Deus fez aqui, tá? Isso aqui está muito claro. Se você tem dúvida, volta na aula anterior, que lá está mais esmiuçadinho, mas eu acho que ficou bastante patente aqui as diferenças entre sábados cerimoniais, feriados religiosos, chamados de sábados, e sábado semanal, sábado do Senhor. Eu também mostrei aqui que o sábado do Senhor é o sábado que nos santifica, tá? E aqui é chamado de nossos sábados. Em Oséias, lá no Velho Testamento, estava previsto que essas cerimônias acabariam. Oséias 2:11. Farei cessar toda a vossa alegria, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Está previsto aqui, gente, tá? Muito bem. Mostramos também na aula passada as diferenças entre lei moral e lei cerimonial. Diferenças de autoria, de forma, de posição física, de denominação, de início da vigência, de duração, da qualidade, do conteúdo, da finalidade, do objetivo futuro e outras várias distinções. Você tem que voltar lá para ver, tá bom? Então acabou a história. Ninguém pôs o julgue pelo comer ou pelo beber. Se você ler o livro de Hebreus, você vai entender isso perfeitamente. A velha e a nova aliança. No rastro dessa história, sabe, de falarem para mim que a lei foi abolida, e eles leem esses textos todos que eu botei aí sobre lei cerimonial, que de fato foi abolida, eles também me dizem que nós estamos sob uma nova aliança e que a velha, então, passou. Ok, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A eterna aliança de Deus com o seu povo, o velho e o novo concerto. Vocês sabem como era feito um concerto? Um concerto é uma aliança, é um pacto, tá? É um contrato entre duas partes. Sabe como é que a gente faz hoje? Hoje a gente faz em duas vias, assina, reconhece firma, põe testemunha e registra no cartório. E naquele tempo? Não existia cartório, né? Era feito assim, ó. Repetia-se por 3 vezes em alta voz os termos do pacto, tá?
Então, quem que fazia pacto? A gente tem alguns pactos na Bíblia. Por exemplo, você tem o pacto de Abrão, fazendo aliança com outros reis para irem resgatar o seu sobrinho Ló. Tá? Eles faziam pactos, não é? Repetia-se por 3 vezes em alta voz os termos do pacto. Repartiam-se animais e passava-se entre as partes desses animais partidos, jurando-se pelo maior Deus com maldições. Juro por Baal que serei fiel a esta aliança, e se não for fiel, que se faça comigo e com os meus descendentes o que foi feito com esses animais. Tem uma passagem de Jeremias que explica isso, e que se a gente não souber desse contexto, a gente não entenderia. Então vamos lá, Jeremias capítulo 34, versos 18 e 19. A minha tradução diz assim: e entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, ou a minha aliança, que não confirmaram as palavras do concerto, que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Está escrito aqui, está certo? Então era um juramento que para eles significava muito. Juravam pelo maior Deus, não é? E pode fazer isso aqui comigo se eu não for fiel a isso que nós estamos combinando aqui. Era registrado por escrito. Se o pacto fosse quebrado, eram quebradas as lajotas onde for escrito. Naquele tempo tinha papel, então escrevia em tábuas de barro, não é? Deixava secar e aquilo ficava registrado por escrito. Depois eles faziam um banquete de selamento do pacto. Isso aqui é muito importante, porque na filosofia oriental tem um negócio bacana, gente. O negócio é assim: se você é convidado para vir na minha casa e comer o mesmo alimento que eu, esse alimento é igual ao alimento que estamos comendo, ele vai produzir em nós o mesmo sangue e a gente passa a ser irmãos de sangue. Olha que legal. Por isso é muito raro um oriental lá do Meio Oriente convidar alguém para ir para sua casa, só a pessoa de quem ele gostava muito, tá? Era renovado periodicamente em um banquete para que as partes lá no meio da conversa deixassem claro que está tudo valendo aquilo que a gente fez, tá? Muito bem. A aliança de Deus com Abrão. Ele era Abrão ainda, não era Abraão. Gênesis 12, de 1 a 2, nós vamos ler aqui, tá? Você, por favor, pega a sua Bíblia, me acompanhe, porque eu sei que você está gostando de ler a Bíblia, não é? Você está tendo uma nova visão da Bíblia. É legal ler a Bíblia. Versos 1 e 2 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão, vamos fazer um pacto aqui, um contrato. Sai daí do meio desse paganismo todo, que eu tenho uma tarefa para você, tá? E eu vou fazer de você uma grande nação. Gênesis 13, 14, versos 14 a 17. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra vos hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra. Opa! Gênesis 15, de 1 a 7. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que me não tens dado descendência, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro.
Então ele está dizendo assim: Senhor, é a terceira vez que o senhor está falando. Até agora não aconteceu nada. Desde a primeira vez que o senhor falou, até agora, passou tempo, hein? Passou bastante tempo. E o verso 4 diz assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. Esse verso aqui me deixa um pouco emocionado, porque diz assim: Então Deus o levou para fora. Deus estava falando com Abraão dentro da casa dele, dentro da tenda onde ele morava. Olha que legal que é isso. Sabia que ele quer entrar na sua casa também? Verso 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Verso 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? O senhor está falando, até agora não vi nada. O senhor está fazendo um pacto comigo, uma aliança? Eu estou acostumado a fazer aliança de outro jeito. Olha só a resposta que Deus lhe deu. Vou repetir a pergunta que ele fez no verso 8 a Deus. E disse-lhe: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Verso 9. E Deus lhe respondeu: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Verso 13. Então disse Deus a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual serviram, e depois sairão com grande fazenda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. E sabe como é que o verso continua? Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão. Abrão, você está preocupado que nós não fizemos um contrato, não tem testemunha, não fomos no cartório? Eu vou fazer para você do jeito que você está acostumado. Esse é Deus, gente. Esse é Deus, que desce de nível para vir falar do nível que a gente entende. Muito legal isso, hein? Animais repartidos. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Emocionante, esse Deus é muito cavalheiro, muito. Gênesis 17, de 9 a 11. Aqui tem uma coisa importante. Disse mais Deus a Abrão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarás entre mim e vós e a tua descendência, que todo macho será circuncidado. Fazer a circuncisão. Era uma prova de obediência, porque isso aí não era fácil naquela época, e para mostrar para Abrão que ele e a sua família seriam um povo separado, diferente dos outros, tá? Ok? Então você é diferente, tá? 400 anos no Egito, conforme Deus tinha predito a Abrão. Agora o povo está lá, se esqueceu de Deus. Deus vai tirá-los do Egito, vai dar todas aquelas leis que nós já mencionamos aqui, que você pode ver nas aulas anteriores, e fez um pacto com esse povo tirado do Egito. Então nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 19. Versos 3 a 6.
E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés falou isso e eles diziam que topo, fazer um pacto contigo, topo. Versos 7 e 8. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma e disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo topou isso aí. Topou? Tá bom. Êxodo 20, os 10 mandamentos. Vai lá e fala que se guardarem toda a minha palavra, vocês guardarão o meu concerto. Vamos topar sim. Então, eu estou falando para vocês fazerem isso aqui. Ok? Êxodo 24, verso 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Versos 5 a 8, e aqui tem uma coisa interessante. Eu tenho a impressão que quando o pessoal lê isso aqui, como eu li a primeira vez, não entendi. Depois eu entendi. Verso 5. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Animais repartidos, não dava para passar 1 milhão de pessoas no meio. Então Moisés simplificou. Ele separou o sangue, metade do sangue sobre o povo, metade do sangue sobre a lei de Deus. As partes passaram entre os animais repartidos, simbolizados por aquele sangue derramado. Percebeu como fica fácil entender a Bíblia quando a gente tem o cenário do que acontecia antigamente? E tem mais. O terceiro assentimento eu já li aqui. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos, e obedeceremos, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E agora acontece um negócio muito interessante. Verso 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, representantes do povo. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. O que eles foram fazer lá? Verso 11. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eles comeram e beberam porque era o banquete pactual. Percebem? Com Abrão, Deus cumpriu as exigências de um pacto feito por aquele povo naquelas épocas. E com o povo tirado do Egito, ele fez a mesma coisa. Olha, eu vou falar o que eu quero de vocês. As palavras são repetidas por 3 vezes. Nós vamos repartir animais aqui. O sacrifício, não dá para passar todo mundo no meio dos animais, não faz mal. Metade do sangue sobre vocês, metade do sangue sobre o altar de Deus, simbolizando que Deus está propondo esta aliança. Eis aqui o sangue da aliança e um banquete pactual. Tudo de acordo com as formalidades da época.
o pacto por escrito. Qual era o pacto por escrito? Os 10 mandamentos. Deuteronômio 4,13 ensina assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ora, o pacto também não era registrado por escrito? Foi registrado por escrito. E vocês vão lembrar que quando Moisés desceu do monte com esse pacto escrito em tábuas de pedra, o povo já estava adorando o bezerro de ouro. Quer dizer, eles quebraram o pacto imediatamente após ter dito que iam cumpri-lo. Está certo? O que fez Moisés? Quebrou as tábuas, porque aquele pacto tinha sido quebrado, não é? E Deus fez novas tábuas de pedra. A gente já leu isso semana passada, tá? Deus quer obediência, gente. Eu já falei aqui algumas vezes qual é o sinônimo de obediência na Bíblia. O sinônimo de obediência na Bíblia é amor, tá? Porque, já falei aqui, vou falar de novo. Eu amo a minha mulher? Amo. Faço o que ela não gosta e digo que amo? É isso mesmo? Você ama a Deus? Você ama a Deus e faz do jeito que você quer? Eu mostrei semana passada aqui, vou mostrar de novo, vou falar de novo hoje. Como é que Jesus falou? Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Ponto. Final. Assim simples. Deus escreveu cláusulas pétreas, imodificáveis, inapagáveis, a sua lei. O propósito da aliança. E aqui é muito bonito. Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que fala de Deus para o povo, tá certo? E fala para o povo que eles têm que ser diferente dos outros. Ó, não esquece aí, você está circuncidado, hein? Não é para fazer o que todo mundo faz aí fora, não. Tá? Ok? Esta passagem aqui, gente, nós temos que ler na Bíblia. Deuteronômio 4, de 5 a 8, e também o verso 13, porque esse é o propósito da aliança de Deus. Deuteronômio 4, verso 5 em diante. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Isso é Moisés que está falando ao povo. Como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Então você aí que é cristão, você vai trabalhar no meio de gente que não é cristã. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é gente sábia e entendida, porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos, e que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos deu perante vós? Está percebendo por que um cristão tem que fazer o que Deus fala? Porque um cristão tem que mostrar para o povo, lá onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, com seus familiares, que você pertence a Deus. E que existe um Deus que quer que todo mundo o conheça, para que um dia ele venha nos buscar e para morarmos com ele, tá certo? Verso 13: então vos anunciou ele sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos representam o caráter de Deus. Deus é amor. Como é que eu tenho que tratar as pessoas mesmo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Um dos mandamentos é não matarás.
Mas tem aquele vizinho chato, tão chato, que se eu pudesse matá-lo e ninguém souber, eu mataria. Mas não vou matar para não ser preso. Estou cumprindo lei? Não, não estou cumprindo lei. Porque Jesus falou assim, amigão, amar os amigos é fácil. Ama aquele teu vizinho chato lá. Ama aquele lá. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso não é cumprindo a lei legalisticamente, é ficando com Jesus, tá? Numa companhia diária, contínua, do dia inteiro, e ele vai dizer assim, aquele chatinho lá, eu morri por ele também, não esquece disso, tá? Então, se eu gostei tanto dele a ponto de morrer por ele, o que você vai fazer? Percebe? Que povo bom é esse, que tem umas leis dessa, que tratam as pessoas desse jeito. Quero fazer parte desse povo. Olha que legal. Nação santa. Tomar conta do mundo em parceria com Deus. Tomar conta do mundo em parceria com Deus. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. Em Êxodo 12, 38, diz que junto com o povo hebreu saiu uma mistura de gente. Uma mistura de gente. Gente que não era da nação judaica. E essa gente está sendo convidada a fazer parte do povo de Deus. O novo concerto. Cabe um novo concerto no meio dessa nossa conversa? Fala. Pior que cabe, hein? Jeremias 31. Jeremias, para quem não sabe ou tem dúvida, é no Velho Testamento, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu quero ter essa intimidade com eles. Eles disseram que iam fazer, cumprir tudo que eu falei, e não cumpriram. Puxa vida, veio para trás aqui, desculpa aí. Condições da nova aliança. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como é que é a história? O velho pacto era com a lei, os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, e agora Deus diz assim, vou fazer uma nova aliança com você, camarada. Não é em tábua de pedra, não. Vou pôr, em algumas traduções diz, na sua mente e no seu coração. Eu quero que você pense em amar a mim e ao próximo em cada coisa que você fizer. E que você sinta amor em cada coisa que você fizer. Mudou alguma coisa? Parceria com Deus, que mostra amizade com Ele e amor. Por que eu escrevi a palavra amizade aqui? Amizade é uma coisa que você tem por aquelas pessoas com quem você gosta de ficar perto, né? Você tem amizade com Jesus? Então, fica perto dele. Quando você fica perto dele, você vai tratar as pessoas como ele trata. Tá? Para quem pensa que o Velho Testamento, o Velho Concerto morreu, Hebreus 8, 9 e 10 fala exatamente as mesmas palavras de Jeremias 31, 33, tá? Hebreus 8, 9 e 10 repete isso aqui literalmente, ipsis literis. Ok? Então o que mudou? Mas o mais legal está em Hebreus 10, 16, que eu vou ler aqui para vocês. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei
em seus entendimentos. Mudou? Eu acho que não mudou nada. Deus não pode mudar, gente. Se Ele mudar, a gente vai falar para Ele, mas que raio de Deus é o Senhor? Que uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra. Por que que eu fui reprovado? Se era de um jeito, eu seria aprovado. O Senhor mudou para outro jeito, ficou difícil para mim. Percebe? Mateus 26, 26 a 28. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? Mateus 26, gente, é quando ele está fazendo a Santa Ceia, a última ceia. E ele diz assim, verso 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E no verso 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando Paulo descreve essa cena em 1 Coríntios 11, ele colocou uma palavra aqui que quando eu vi, eu fiquei abismado. 1 Coríntios 11, versos 23 em diante. Olha o que Paulo fala. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A cerimônia da Santa Ceia, que Jesus introduziu aqui, ele diz, este é o meu corpo que é partido por vós. Este cálice é a aliança no meu sangue que é derramado por vós. Tem alguma semelhança com o que era feito no passado? Tem. Jesus introduziu aqui, nessa Santa Ceia, por isso que nós cristãos não fazemos mais a Páscoa, porque ela foi substituída por Jesus pela Santa Ceia. Ele introduziu um novo elemento chamado lava-pés. E eu vou precisar da ajuda do meu amigo Roger aqui, para o lava-pés. Vocês sabem como era feito o lava-pés? A gente está acostumado a ver aquela Santa Ceia, naquela mesa, todo mundo sentado em cadeiras, como a gente faz hoje. E naquele tempo não era assim, gente. Naquele tempo as mesas eram baixas, eles sentavam em almofadas e se debruçavam sobre a mesa para comer. Eu vou fazer isso aqui. Nas casas onde você ia tomar uma refeição, eles punham lá uma bacia de água para você limpar seus pés, porque as ruas eram poeirentas, não existia asfalto. Então, tira a sandália, lava os pés e vai para a mesa. Nas casas dos mais ricos, um servo ia lavar os teus pés. E isso foi o que Jesus fez, para ensinar. Eu vou mostrar, antes de falar. Eu estou aqui, sentado, como se sentava para tomar uma refeição, debruçado, vou falar aqui para os meus amigos da Real Visão Leste. Estou sentado sobre a minha coxa, inclinado do meu lado esquerdo, com o meu braço esquerdo apoiado na mesa, no que seria a mesa baixa, tá? E com meus pés dobrados para trás. O servo que lavava os pés, ele vinha por trás, como o Roger está vindo aqui, para lavar os pés de uma pessoa que sequer olhava para a cara dele. Por isso o servo que lavava os pés era, que a gente chama aqui de a última roda da carroça. Agora, vocês acreditam? Olha bem essa cena, gente. Vocês acreditam que o Criador do universo se dispôs a fazer isso? É por isso que Pedro falou para ele, o senhor não vai lavar meus pés coisíssima nenhuma. Onde já se viu tamanha humilhação? E Jesus disse, Roger, muito obrigado. E Jesus lhes disse, tomando essa lição, estou te dando uma lição de humildade.
Você tem que ser humilde para aprender de mim e levar esse aprendizado para os outros. Você tem que ser humilde para amar todo mundo, todas as pessoas, e levar esse meu amor para elas. Impressionante essa cerimônia. Então a gente, quando faz a Santa Ceia, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor, gente, é o banquete pactual, é quando a gente renova a nossa aliança com Deus, sabe? Comendo do mesmo pão, a gente serve o pão sem fermento e serve o vinho sem fermento, todos juntos, depois do lava-pés. A gente sabe que isso, como era o costume oriental, vai produzir em nós o mesmo sangue, e seremos todos irmãos de sangue pela ceia que Jesus instituiu, pela sua morte na cruz. Irmãos de sangue pelo sangue de Jesus. O propósito da nova aliança. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, povo, se vocês seguirem a minha aliança, vocês vão lá no meio do povo, e vocês vão mostrar como é que vocês são sábios, porque vocês estão seguindo a minha lei, para mostrar as minhas virtudes. Mudou alguma coisa, gente? Se me amais, guardarei os meus mandamentos, Jesus disse. Ele disse mais no verso 21. Ele disse isso em João 14,15. No verso 21 de João 14, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no verso 23 ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ele repetiu 3 vezes. Foi por acaso? Aqui tem uma coisa muito legal. Ele repetiu 3 vezes e ele disse assim: se você guarda a minha palavra, eu vou vir para você e vou morar dentro de você. Ué, mas não era a lei que tinha que estar dentro de mim? No meu coração e no meu entendimento? Mas a lei não é a transcrição do caráter de Jesus? Então eu moro com Jesus, morando dentro do meu coração, e eu vou tratar as pessoas bem. Tá certo? Velho concerto e o novo concerto, ou velha aliança e nova aliança. Os 10 mandamentos, repetidos 3 vezes, escritos em pedra, animais repartidos, sangue derramado, com banquete pactual, para que a nação fosse santa, para mostrar a sabedoria de Deus. Novo concerto. Os 10 mandamentos, Jesus repetiu 3 vezes, escritos na mente e no coração. Jesus crucificado, com seu corpo partido, com seu sangue derramado, na ceia do Senhor, que é o banquete pactual, para que a gente seja uma nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Deus não muda. É simples. Repetido no Velho e no Novo Testamento. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Repetido. Se alguém me ama. Oh, coisa boa. Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Está perguntando para você. Está perguntando assim: você me ama? Toma conta das pessoas. Quem ama a Cristo toma conta das pessoas que fazem parte do seu pequeno mundo em parceria com Ele. Eu vou dar um testemunho aqui, com todo o respeito, por uma história que eu recebi da Dona Maria Tereza. A Dona Maria Tereza nos assiste. A Dona Maria Tereza contou para minha mulher o que ela fez aí nos últimos tempos.
Ela cuidou de um sem-teto, um morador de rua, que ela... Um dia eu vou trazer ela aqui para ela contar direito essa história, tá? Eu só vou contar o que ela fez. Um morador de rua que estava com uma doença terminal. E a dona Maria Teresa cuidou dele com todo o desvelo. Dona Maria Teresa refez os documentos dele, ele tinha perdido. Dona Maria Teresa o assistiu até a hora que ele descansou no Senhor. A Dona Teresa cuidou dele também, do seu sepultamento. A Dona Teresa, Dona Maria Teresa, mostrou para aquela pessoa o amor de Jesus. Uma mistura de gente aguarda ansiosamente uma saída deste mundo de escravidão pelo pecado. Aquelas pessoas estavam escravizadas no Egito, aproveitaram a saída do povo de Deus e saíram junto. Tem um monte de gente que quer sair desse mundo de escravidão, gente. Sabe quem tem que contar para eles qual é a saída? É você. É você que tem que fazer isso. Em parceria com Jesus, podemos indicar o caminho para a terra prometida, porque ele falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E essa frase é muito linda. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Desculpe a minha emoção aqui. O que aprendemos hoje? Que só tem uma aliança. Deus quer fazer parceria com o povo para evangelizar a todas as nações, línguas, tribos e povos. No passado, ele escolheu e instruiu um povo. Atualmente, ele convida a cada um para fazer parte desse movimento de restauração da verdade. Ele não pode contar com os anjos. Seria difícil as pessoas não se assustarem e elas aceitariam a mensagem apenas por intimidação. Ele quer contar com cada um de nós para que a mensagem chegue a todos e ele possa vir nos buscar. A linguagem que ele quer é a linguagem do amor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem vai habitar o céu não é quem sabe a Bíblia de cor, não é quem reza repetidamente. Quem vai entrar no céu é quem demonstra amor pelas pessoas deste mundo, por aquelas, todas as pessoas, os amigos e os não tão amigos, sabe? Porque lá em Mateus 25 está escrito assim, que quando Jesus voltar com todos os seus anjos, ele vai separar os bodes das ovelhas, vai dizer para as ovelhas: olha, vocês me deram de comer, vocês me deram água quando eu estava com sede, vocês me vestiram quando eu estava sem roupa, vocês foram me visitar quando eu estava doente. E as pessoas vão dizer assim: mas quando que a gente fez isso? Quando você fez para algum pequenino desses, meus filhos, vocês fizeram isso para mim. Qual é o recado aqui? O recado aqui é o seguinte: tem uma nova visão do que Deus quer de você. Sabe? Você já sabe que você teve uma origem nobre, Ele te criou, e você tem um final feliz. Ele vai voltar para te buscar. O que você faz nesse intervalo? Cuida das pessoas deste mundo com o mesmo carinho que Deus tem por você. Tá bom? E assim as pessoas, como Jesus falou lá, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E eles vão ver as vossas boas obras e vão glorificar ao teu Pai que está nos céus. Você é um representante de Jesus aqui, camarada. Olha que legal. Você tem que ser gentil, amoroso, bondoso, perdoador. Sabia que perdoar é legal? É mais legal para quem perdoa do que para quem é perdoado, que sai uma tonelada das costas, não é? Jesus te perdoa de tudo que você fez, você perdoa os outros também, tá? Ah, mas o cara é chato pra caramba. É verdade. A gente não pode esquecer que a cruz existe porque alguém fez bobagem, né? Jesus pagou na cruz as bobagens de todo mundo. Aí eu fiquei pensando assim outro dia: aquele camarada lá me incomoda sempre, mas se eu
não tentar gostar dele. Para gostar dele, eu preciso pedir a ajuda de Jesus, não é? Um dia esse camarada vai se converter, ele vai acabar indo para o céu, e eu, que fiquei com bronca dele, vou acabar não indo. É legal esse negócio? Não é, né? Então eu vou te dar aquele conselho que já te dei uma vez aqui. Sabe aquele cara chato que te incomoda? Teu vizinho, teu chefe, teu empregado, sei lá quem? Dá uma surra de amor nele. Uma surra de amor. Ninguém resiste muito tempo a uma surra de amor. Tá bom? Porque Deus nos dá uma surra de amor do começo ao fim do dia, camarada. E você tem que levar essa surra de amor para os outros também, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus. Armandinho, eu tenho que confessar a você, tem uma coisa que sempre mexe comigo quando eu ouço essa aula. É o fato da gente ouvir repetidas vezes Deus dizendo assim: eu quero ser o seu Deus e quero que você seja o meu povo. É lindo demais isso. Isso mostra um carinho de Deus, uma vontade dele de estar comigo, de estar no meu coração, de se relacionar comigo. Eu costumo dizer o seguinte, né, Roger? É até o tema de um livro que eu estou tentando escrever faz tempo. Você é o sonho de Deus. Deus sonhou com você. Está escrito lá no Salmo 139, sonhou com você também, viu? Está escrito lá: antes que eu nascesse, lá na barriga da minha mãe, Deus estava me formando e escrevendo no seu livro todos os meus dias, os sonhos que Ele tem para mim. Aí Ele vai voltar para me buscar, Ele vai realizar o sonho dEle. Você é o sonho de Deus, camarada. E como esse contexto dessas últimas aulas mostram para a gente como Deus se manifesta de maneira carinhosa comigo. Os mandamentos de Deus são uma expressão de amor dele para comigo. Completamente. O desejo dele de se relacionar com a gente é uma expressão de amor conosco. Ele só quer estar perto. Ele já desde lá do santuário falou: faz um santuário que eu quero estar no meio de vocês. E até hoje a premissa é a mesma, né? A história é a mesma. Ele quer estar com a gente, quer relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para você, ó. Você, acreditando ou não, Jesus vai voltar para nos buscar. Vai buscar quem? Quem quiser. Eu quero que você queira também, tá bom? Ora para a gente. Ora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda. Tudo que o Senhor exigiu no passado, o Senhor exige agora para que as condições sejam as mesmas. Ninguém tem desculpa nenhuma para dizer que não entendeu. E muito obrigado por contar conosco para sermos reflexo do Teu amor aqui onde a gente vive. Cada um lá no seu ambiente, não é? O Senhor precisa de todos, porque cada um será o seu representante lá onde eles moram, onde eles estudam, onde eles trabalham. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de fazer com que sejamos o Teu povo. E cuida de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo, mas quero te pedir uma coisa, Pai. Venha logo nos buscar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Da parte de Deus, a aliança está vigente, é a mesma aliança que sempre existiu. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer ser o meu Deus. E a resposta minha e sua é aceitar, permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. Obrigado por estar conosco. A cada semana, a cada sábado, às 16 horas, estreia sempre uma nova aula para você perceber e ter uma nova visão para esse novo tempo em que vivemos. Fica com Deus e um abraço.